Olá! Hoje a nossa aula é sobre processos de conservação, parte 1. E esse conteúdo faz parte da disciplina de Tecnologia e Processamento de Produtos Agropecuários da Universidade Estadual de Goiás. Então, esses métodos de conservação, eles são utilizados na indústria de alimento e tem como objetivo evitar as alterações, seja elas de origem microbiana, enzimática, física ou química. Então, tem o método de conservação pelo calor, o método de conservação pelo frio, o método de conservação pelo controle da umidade, método de conservação pela adição de um soluto, método de conservação por defumação, método de conservação por fermentação, conservação pela adição de aditivos, conservação pelo uso da irradiação. Então, esses são os métodos de conservação que serão utilizados e analisados por vocês. Então, nós vamos falar do método de conservação pelo uso do calor. Então, a utilização do calor na conservação de alimentos, ela tem como fundamento os efeitos destrutivos das altas temperaturas sobre os micro-organismos. Então, o calor desnatura as proteínas e inativa as enzimas que são necessárias ao metabolismo microbiano. Então, destruindo dessa forma parte ou todos os micro-organismos. Só que o calor não possui um efeito residual. O que é esse efeito residual? Então, depois de terminada a sua ação, pode ocorrer a recontaminação do produto. Então, vamos falar sobre os processos térmicos realizados comercialmente. Então, o primeiro é o branqueamento ou escaldamento. Então, é um processo térmico de curto tempo de aplicação. Então, esse processo consiste na imersão do alimento em água fervente ou vapor por um certo tempo. E depois, imediatamente, ele é resfriado em água fria corrente. Então, evitando assim a exposição mais prolongada do que o necessário. Então, essa temperatura ela é determinada pelo vegetal utilizado, do mesmo jeito o tempo, né? Então, tanto o tempo como a temperatura desse processo é determinado pelo vegetal. Então, esse branqueamento ele tem aplicação em frutas e hortaliças antes do processamento. Então, frutas e hortaliças que serão congeladas, desidratadas ou enlatadas, tem que passar primeiro pelo processo do branqueamento. Então, quais são os objetivos do branqueamento? Inativar as enzimas que podem causar deterioração, causando modificações no alimento, no caso do escurecimento, remover os gases dos tecidos, diminuir a carga microbiana inicial, fixar a cor e a textura e pré-aquecer o produto. Então, esses são os objetivos do branqueamento. Outro método de conservação é o método de conservação através da tindalização. Então, a tindalização é um processo que implica em submeter o alimento a altas temperaturas
E essas altas temperaturas podem ser de 60 a 90 graus centígrados, durante alguns minutos, por várias vezes, intercalados por período de resfriamento. Então, logo após o produto ele é aquecido e na sequência ele é refrigerado, normalmente no período de 12 a 24 horas. Então, é um período na qual os esporos tomam a forma vegetativa. Em seguida, procede-se um novo aquecimento, sendo variável entre 3 a 12 aquecimentos, para a obtenção do nível de esterilização desejada. Quais são as vantagens do método? As vantagens do método é a manutenção dos nutrientes e das características organolépticas do produto. Qual é a desvantagem? Tem alto custo e é um processo demorado devido aos intervalos de resfriamento, no qual o período vai variar de 12 a 24 horas. Então, nós temos outro método de conservação, que é a pasteurização. Então, a pasteurização tem como objetivo principal a destruição de micro-organismos patogênicos associados ao alimento em questão. Então, como esses micro-organismos patogênicos não resistem a altas temperaturas, é um método eficaz para a segurança alimentar e para a preservação das características naturais do alimento. Esse processo atua inativando as enzimas e destruindo as bactérias vegetativas, bolores e leveduras, sem modificar o valor nutritivo e as características sensoriais do alimento submetido a esse tratamento. Além disso, esse processo é capaz de prolongar a vida de prateleira dos alimentos em função da redução das taxas de alterações microbiológicas e enzimáticas. Então, o objetivo da pasteurização é o tratamento térmico, que tem como objetivo o extermínio parcial da flora banal e a eliminação da flora microbiana patogênica. E essa pasteurização tem a finalidade higiênica, que essa operação visa única e exclusivamente a destruição dos micro-organismos patogênicos que são presentes nas matérias-primas com valor de pH igual ou superior a 4,5. Também o processo de pasteurização tem a finalidade de conservação, na qual é um tratamento térmico realizado sobre o alimento com valor de pH inferior a 4,5, nos quais ocorre a destruição dos micro-organismos que provocam as alterações e, além disso, inativa as enzimas. Então, nessas condições, dá uma vida de prateleira superior a 1 ano. Então, esse conceito de pasteurização, ele vai incluir dois valores, que é a temperatura e o tempo. Então, binômio tempo-temperatura. Então, em relação à finalidade de conservação, tem as indicações de pasteurização para leite, creme de leite, manteiga, frutas, sorvetes, embutidos, compotas, cerveja e ovos líquidos, entre outros. Então, em relação à pasteurização lenta, então é também chamado de low temperature long time, baixa temperatura e longo tempo. A faixa de temperatura entre 62,8 a 63 graus centígrados por 30 minutos.
É um processo descontínuo e oneroso e é utilizado em casos especiais, no caso de pequenas indústrias de sorvete, queijo, leite achocolatado, leite maltado, produtos enlatados, entre outros. Tem a pasteurização rápida, na qual se utiliza altas temperaturas e rápido tempo, na faixa de 71,5 a 75 graus centígrados por 15 segundos. Então, nós temos outro método de conservação, que é a esterilização. Então, é um tratamento térmico que vai inativar todos os micro-organismos patogênicos e deterioradores que possam crescer sob condições normais de estocagem, ressaltando que os alimentos comercialmente estéreis podem conter pequenos números de esporos bacterianos termorresistentes que normalmente não se multiplicam no alimento. Esse processo pode provocar algumas modificações sensoriais e algumas alterações nutricionais. Então, as modificações sensoriais nesse processo são na cor, sabor, aroma e consistência, e já as alterações nutricionais implicam nas perdas de vitamina C, na vitamina A e E, e se não houver presença de oxigênio, na vitamina B1, em alimentos que possuam baixa acidez. Então, é um tratamento térmico que visa a destruição da flora normal e patogênica e de seu esporo, com a finalidade de prevenir a sua deterioração. Então, a esterilização é uma operação na qual o alimento pouco ou não ácido, cujo valor de pH é maior que 4,5, são aquecidos a uma temperatura suficientemente alta para destruir os micro-organismos e as enzimas. Então, como resultado, os produtos possuem uma vida de prateleira superior a 1 ano, quando eles são enlatados. Então, nos alimentos de baixa acidez, pH maior que 4,5, o Clostridium botulinum, na forma esporulada, é o micro-organismo patogênico mais resistente. Então, a esterilização ela é empregada para alimentos de valor de pH acima de 4,5, como é o caso do leite, que é tratado a altas temperaturas. Então, esse processo é conhecido como UHT, Ultra High Temperature. Então, temperatura ultra alta. Então, é utilizado para o leite na temperatura de 135 a 150 graus centígrados por um período de 2 a 5 segundos. E também é utilizado para conservas de carne. Então, nós temos outro método de conservação, que é a apertização. Então, a apertização ela é definida pelo aquecimento do produto anteriormente preparado em recipientes hermeticamente fechados, usando o vácuo, submetido a um tempo, a temperatura alta, até a destruição dos micro-organismos, sem modificação do resultado final dos alimentos. Então, a qualidade do alimento que sofre apertização depende do tempo de exposição ao calor e da temperatura envolvida, podendo haver modificações em suas condições sensoriais e nutritivas. Então, nós temos também outro método de conservação, que é o cozimento, que é uma etapa da preparação dos alimentos,
E existem diversas maneiras de se promover o cozimento. Então, nós temos a fervura, o cozimento em estufa através do vapor ou sob pressão, e a fritura e o assamento. Então, agora nós vamos falar sobre método de conservação pelo uso do frio. Então, o frio é um dos métodos mais utilizados para a conservação de alimentos, tanto alimentos de origem animal como de origem vegetal, porque ele inibe ou retarda a multiplicação dos micro-organismos, além também de retardar as reações químicas e enzimáticas. Então, todos os micro-organismos têm temperaturas ideais para o seu crescimento e proliferação. Então, sendo assim, o princípio básico da conservação pelo frio é manter a temperatura abaixo do ideal para evitar a disseminação microbiológica. Da mesma maneira, as reações enzimáticas ocorrem em temperaturas ideais. Sendo assim, o princípio para minimizá-las é o mesmo: manter a temperatura abaixo da ideal. E como método de conservação utilizando o frio, nós temos dois métodos: a refrigeração e o congelamento. Então, qual que é o objetivo das baixas temperaturas? Retardar as reações químicas e a atividade enzimática, retardar ou inibir o crescimento e a atividade dos micro-organismos, manutenção do estado natural dos alimentos e o abastecimento dos grandes centros urbanos em função da cadeia do frio, desde as fontes de produção até o consumidor, incluindo os transportes refrigerados. Então, entende-se por refrigeração a redução e a manutenção da temperatura dos alimentos acima do seu ponto de congelamento. Então, sendo os mais usuais as temperaturas entre 8 e menos 1 grau centígrados. Agora, já o congelamento supõe a redução maior da temperatura do alimento abaixo do seu ponto de congelamento, considerando que na maioria dos alimentos o congelamento se inicia em temperaturas inferiores a menos 10 até menos 40 graus centígrados. Em relação à refrigeração, é um processo mais delicado de preservação dos alimentos. O período de vida útil é limitado por dias ou semanas. Utiliza temperaturas um pouco acima do ponto de congelação ou congelamento, e a refrigeração pode ser usada como meio de conservação básico ou como conservação temporária, até que se aplique outros métodos de conservação. Em geral, a refrigeração tem pouco efeito sobre o sabor, textura, propriedades nutritivas e provoca poucas alterações nos alimentos, desde que o tempo de armazenamento não seja excedido. Então, neste método de conservação, não há eliminação de micro-organismos, porém, inibe seu ciclo de reprodução e, consequentemente, retarda a deterioração dos alimentos quando atacados, impedindo assim que, de certa forma, eles se desenvolvam de maneira a não provocar danos nos alimentos, mantendo a qualidade original do alimento e prolongando um pouco mais a sua vida útil. Então, um fato que é de extrema importância comentar aqui
é que no processo de refrigeração, a prática de asepsia é de extrema importância para evitar o desenvolvimento microbiológico dentro dos ambientes de armazenagem, uma vez que os micro-organismos podem se desenvolver em temperaturas próximas a 0 graus centígrados. Outro fato também que é importante observar é que alguns alimentos são sensíveis ao frio, como é o caso de muitas frutas e hortaliças, onde pode causar danos pela baixa temperatura, entre 10 e 13 graus centígrados. Então, com isso, afetando a sua estrutura da membrana plasmática desses alimentos, causando alterações como murchamento das folhas, lesões superficiais e alteração da cor. Também pode liberar produtos voláteis, como exemplo a cebola, o alho, pescados e algumas frutas. Enquanto outros são suscetíveis a absorvê-los, como leite e derivados, podendo incluir outras alterações neste processo, como perda de firmeza e crocância em frutas e hortaliças, envelhecimento de produtos de panificação e aglomeração dos produtos em pó. Em relação ao congelamento, então, atualmente o congelamento é sem dúvida um dos melhores métodos disponíveis para a conservação dos alimentos a longo prazo. Então, utilizamos temperaturas mais baixas do que a temperatura de refrigeração, atingindo o ponto de congelamento dos alimentos. Então, o congelamento, ele consiste na diminuição do nível da temperatura para valores entre menos 40 graus centígrados a menos 10 graus centígrados, para que haja um perfeito congelamento. Então, para que tenha esse perfeito congelamento, é recomendado que 80% da água livre seja transformada em gelo, havendo assim uma redução ou estabilização da atividade metabólica dos micro-organismos. Uma vez que ocorridas as condições favoráveis, novamente os mesmos passam a ter atividade metabólica normal. Então, essa imobilização da água na forma de gelo e o aumento da concentração de solutos na água reduzem a atividade de água do alimento. Então, dessa forma, a conservação de alimento por congelamento é obtida por um efeito combinado de baixas temperaturas e baixa atividade de água. Então, o congelamento pode causar danos nos alimentos em tecidos estocados abaixo do seu ponto de congelamento, perdendo geralmente rigidez e se tornando pegajosos após o seu descongelamento. Algumas verduras e frutas podem ser suscetíveis a danos causados pelo congelamento, bem como no seu estado de refrigeração, como eu citei anteriormente. Então, a severidade do dano por congelamento ela é afetada pela combinação do tempo e da temperatura, assim como ocorre o dano pelo frio. Então, em relação à conservação pelo frio, nós temos a congelação lenta. O que seria a congelação lenta? Ela vai levar à formação de cristais longos e aguçados, provenientes da água contida nas células do alimento, os quais vão provocar a destruição parcial dos produtos alimentares, prejudicando as características organolépticas e o valor nutritivo do mesmo.
E nós temos também a congelação rápida, na qual irá obter cristais pequenos e arredondados que não vão prejudicar o valor nutritivo dos alimentos. Então, é o método de conservação utilizado nos congeladores e no frigorífico. E a ultracongelação, que vai permitir períodos longos de conservação, no caso de meses ou ano, que vai permitir uma congelação mais rápida e perfeita, na temperatura de menos 40 graus centígrados a menos 18 graus centígrados. Então, nessa tabela, nós estamos verificando os alimentos e o tempo de refrigeração e o tempo de congelamento. Então, peixe fresco no refrigerador fica de 1 a 2 dias. Carne fresca de 4 a 5 dias. Ovos de 10 a 30 dias. No caso dos alimentos congelados, a carne vermelha fica de 3 a 12 meses. Peixes de 3 a 6 meses e legumes refrigerado fica de 4 a 8 dias e congelado 6 meses. Então, nós temos o método de conservação de alimentos pelo controle da umidade. Então, a secagem de alimentos é um processo de conservação que permite a obtenção de produtos de baixo valor de umidade de água e tem como vantagem aumentar a vida útil do produto e ter baixo custo por necessitar apenas de uma bandeja e de redes protetoras contra insetos. Então, a secagem natural ela é realizada em regiões com temperaturas médias de 35 a 40 graus centígrados. E para se ter uma maior qualidade, deve-se ter sua umidade reduzida de 50% a 70% e depois continuada a sua secagem à sombra para preservar a cor e o aroma natural. Então, esse processo se faz basicamente através da exposição do alimento à luz solar, permitindo a retirada de parte de sua umidade através da evaporação. Então, durante todo esse período de secagem, há um monitoramento do seu peso para apontar de que o mesmo está ideal, indicando a qualidade no produto. Então, por sua vez, na secagem artificial também são utilizados equipamentos específicos na qual o alimento é colocado e o processo de desidratação ocorre por um dado período de tempo. Então, vale ressaltar que a retenção de vitaminas em alimentos secos com a secagem artificial é superior a alimentos secos ao sol. Em relação às vantagens: melhor conservação do produto, diminuição do peso e do volume, melhor armazenamento e algumas vezes é o método mais barato de preservação ou processamento. Concentra-se o nutriente, no exemplo, leite em pó, carne seca, e um dos métodos de conservação utilizados é a secagem natural e artificial. Então, nós temos a secagem natural. Então, a secagem natural é a exposição do alimento à luz solar em condições adequadas. Se produz um alimento concentrado e de boa qualidade. Só que esse sistema é usado em regiões e épocas em que o sol é bastante quente e a atmosfera seca. Só que poucas regiões do mundo isso é possível. Então, isso é possível na Califórnia, em Mendonça, na Grécia, na Turquia e nos países do Mediterrâneo, na qual se produz ameixas, figos, uvas, pêssegos, damascos e tâmaras secas. No Brasil,
A dificuldade desse processo reside no fato de que a safra da maior parte das frutas coincide com um verão chuvoso. Agora, do ponto de vista econômico, ele é mais barato no que diz respeito ao gasto de energia e simplicidade. Só que tem as desvantagens que precisa de grandes áreas e precisa ter um controle maior dos insetos e dos roedores. Então, como que consiste o processo? Consiste em colocar as frutas em tabuleiros ou bandejas e levar ao sol, devendo ser reviradas de vez em quando. Muitas vezes são previamente tratadas com dióxido de enxofre para inativar as enzimas e prevenir do escurecimento indesejável. Então, nós temos a desidratação ou secagem artificial. Então, se usa um dessecador mecânico, e a maioria desses métodos envolve a passagem do ar aquecido com umidade controlada sobre o alimento a ser desidratado, e esse alimento pode estar parado ou pode estar em movimento. Qual que é a vantagem sobre o natural? Rapidez, controle da desidratação e pode ser usado em pequena área. A desvantagem, exige um capital maior e uma mão de obra especializada. Então, nós temos a liofilização, que é um processo de conservação de alimentos que é muito usado por indústrias alimentícias, em que é feita a desidratação desses produtos, no caso de frutas, hortaliças, carnes, ovos e bebidas instantâneas, no caso do café solúvel. A água ela é retirada do alimento por meio da sublimação. O que é mesmo a sublimação? É a mudança do estado físico em que se passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem se tornar líquido. No caso da água, o gelo transforma-se diretamente em vapor de água. Então, a ausência de água no alimento faz com que esses produtos conservem-se por um grande período de tempo em temperatura ambiente, pois resulta também na extinção de bactérias e micro-organismos que necessitam de água para sobreviver e que degradam o alimento. Então, essa é uma enorme vantagem dessa técnica, pois apesar desse processo ser um pouco caro, ele apresenta grandes vantagens, tendo em vista que processos de armazenagem para manter o alimento congelado, como os frigoríficos, são ainda mais dispendiosos, porque eles necessitam de locais apropriados que precisam ser construídos, comprados e mantidos, indo desde a indústria, passando pelo transporte e chegando ao armazenamento nos supermercados e na casa dos consumidores. Ou seja, esse é um processo bem mais trabalhoso. Então, esse processo de liofilização é um processo de conservação somente para alimento? Então, além dos alimentos, a liofilização ela é aplicada em fármacos, meios de cultivo, frações de sangue, tecidos, no caso ossos e pele, para transplante, animais inteiros para coleção de museus, entre outros. Então, quais são os alimentos liofilizados que são mais consumidos? Então, entre os produtos que são conservados por liofilização, os mais consumidos são café em pó, mariscos, carne, peixe, ervas aromáticas, frutas e hortaliças, cogumelos, alimentos infantis, preparações, café com leite, sopas, leite, queijo, iogurte, ovo, condimentos e extratos solúveis.
Então, além disso, também são submetidos ao processo dietas completas, que são chamadas de rações, onde podem se incluir refeições pré-cozidas, no caso para uso militar, para viagens espaciais e para expedições e esportes específicos. Então agora vamos para alguns exercícios. A pasteurização é um dos métodos térmicos utilizados para a preservação de alimentos, como leite e sucos. A respeito deste método, é correto afirmar que a destruição de todas as células vegetativas dos micro-organismos presentes no alimento não necessita do uso complementar de outros métodos de conservação. O tempo e a temperatura independem da sensibilidade do alimento ao calor. Dispensa o uso de embalagens herméticas para evitar a recontaminação e é usado para o tratamento mais rigoroso de preservação que poderia afetar as propriedades sensoriais e nutritivas do alimento. Então, qual que é a alternativa certa? Alternativa A, B, C, D ou E? A alternativa certa é a alternativa E. É usado quando tratamentos mais rigorosos de preservação poderiam afetar as propriedades sensoriais e nutritivas do alimento. Por que não a alternativa A? Porque a pasteurização ela extermina parcialmente a flora banal e elimina a flora microbiana patogênica. E a alternativa B? O método de pasteurização ele precisa de um complemento, outro método de conservação, no caso o uso de embalagens. E a alternativa C? O tempo e a temperatura independem da sensibilidade do alimento ao calor. Então, depende do tempo e da temperatura, depende da sensibilidade do alimento ao calor. E a D dispensa o uso de embalagens para evitar a recontaminação. Então, esse é um método de conservação eficiente para evitar a recontaminação, é o uso de embalagens. Outra questão, a refrigeração é um processo muito utilizado para a preservação de alimentos. Traz relativamente poucos efeitos negativos com relação ao sabor, textura e propriedades nutricionais. Então, a respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, a refrigeração é um método de conservação pouco eficiente no controle de patógenos. B. Produtos vegetais de origem tropical apresentam menor sensibilidade à temperatura baixa. C. Com a refrigeração, existe aumento no metabolismo de frutos e hortaliças, levando a uma antecipação da senescência. E a D. É essencial conhecer a temperatura mínima de armazenamento de um produto para se evitar as injúrias causadas pelo frio. Então, alternativa A, B, C ou D? Então, alternativa D. É essencial conhecer a temperatura mínima do armazenamento de um produto para se evitar as injúrias causadas pelo frio. Por que não a alternativa A? Então, porque a refrigeração é um método de conservação eficiente no controle de patógenos. Produtos vegetais de origem tropical apresentam menor sensibilidade a temperaturas baixas. Então, vocês vão ver que produtos vegetais tropicais apresentam maior sensibilidade. E com a refrigeração, diminui o metabolismo dos frutos e não aumenta, como está dizendo na alternativa.
Então, aqui nós estamos vendo a temperatura e o tempo de armazenamento dos produtos refrigerados. Então, aqui mostra o produto, a temperatura máxima e o tempo de armazenamento. Então, leite e derivados, temperatura máxima 7 graus centígrados, tempo de armazenamento 5 dias. Pescados e seus produtos manipulados crus, temperatura 2 graus centígrados, tempo de armazenamento 3 dias. Frutas, verduras e legumes sensíveis, higienizados, fracionados ou descascados, sucos, polpas e caldo de cana, temperatura máxima de 5 graus centígrados, tempo de armazenamento 3 dias. Então, outras frutas e legumes, 10 graus centígrados por 7 dias. Pescado pós-cocção, 2 graus centígrados, 1 dia. Temperatura e tempo de armazenamento de produtos congelados. Então, de acordo com a temperatura, o tempo de armazenamento. Então, quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo de armazenamento. Para outra questão, considerando os métodos de conservação de alimentos pelo calor, é correto afirmar que a liofilização é um tratamento brando que utiliza as temperaturas de 70 a 100 graus centígrados durante 1 a 5 minutos. Na aperitização ou pasteurização lenta, se emprega-se temperatura próxima a 63 graus centígrados por 30 minutos. No tratamento UHT, são empregadas temperaturas de 135 a 140 por 2 a 5 segundos. E a tindalização é um tratamento térmico contínuo com temperaturas de 60 a 90 por alguns minutos. E na pasteurização rápida, são utilizadas temperaturas superiores a 100 graus centígrados por 15 segundos. Então, qual que é a alternativa certa? A, B, C, D ou E? Então, alternativa certa, alternativa C. No tratamento UHT, são empregadas temperaturas de 135 a 150 por 2 a 5 segundos. Então, no caso da pasteurização lenta, se utiliza 63 graus centígrados por 30 minutos. E a aperitização, o aquecimento do produto embalado, ocorre na temperatura de 120 graus centígrados. E a tindalização ocorre de 60 a 90 graus centígrados, alguns minutos por várias vezes, no caso de entre 3 e 12 aquecimentos. E a pasteurização rápida é de 71 a 75 graus centígrados durante 15 segundos. E por último, sobre o branqueamento, considera-se a alternativa verdadeira. Então, o branqueamento é um tratamento preliminar da pasteurização, desidratação e aperitização. Inativa enzimas, evitando o escurecimento do alimento e favorece a fixação da cor de certos pigmentos de vegetais. É um processo térmico de longo tempo de aplicação e os alimentos são imersos em água gelada e após isso são aquecidos em água quente ou jatos de vapor. Então, qual que é a alternativa certa? A, B, C ou D? Então, alternativa B, inativas enzimas e evitando o escurecimento do alimento e favorecendo a fixação da coloração de certos pigmentos de vegetais. Então, o branqueamento é um tratamento preliminar que é recomendado antes dos processos de congelamento, desidratação e aperitização
e é usado nos métodos de conservação por desidratação para a produção de produtos cristalizados ou produtos em conserva. Então, por hoje é só. Dúvidas? Até o próximo encontro, no qual nós iremos terminar os métodos de conservação de alimentos. Então, nós veremos a parte 2 dos métodos de conservação. Então, até a próxima.